C.S. Spurgeon, eleição. Sermão pregado pelo reverendo. Vamos lá, peraí. Sermão pregado pelo reverendo pastor Charles Spurgeon em 2 de setembro de 1855, na New Park Street Chapel, Southwark, Inglaterra. Eu já ia falar Southwark, England. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, tá, gente? Eu tô aqui com o meu inglês de Portugal. Vamos lá. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o tema é a eleição, né? Então, Spurgeon trabalha com a ideia de que você já foi eleito, né? Ali, pelo que eu entendi, desde a fundação, assim como está escrito na palavra, né? Que Deus nos conhece, desde antes da fundação do mundo, né? Vamos continuar aqui. Ainda que na palavra sagrada não houvesse outro texto além deste, penso que todos nós estaríamos na obrigação de reconhecer e aceitar a veracidade daquela grande e gloriosa doutrina que declara que desde o princípio Deus escolheu a sua própria família. Então isso quer dizer que Deus é ruim, escolheu uns para morrer, outros para viver? Não. É que Deus já sabia quem seria cada uma pessoa, e o coração e a inclinação de cada um. Explicação bem simples. Não é que Deus pegou, esse punhado aqui vai morrer, esse punhado aqui vai viver e eu vou dar risada. Não, não é isso. Deus não fez isso. O princípio da eleição, né, que eu entendo, né, vamos aqui conversar a respeito disso, lendo esse livro juntos, que Deus já escolheu, né? Lembra que está escrito assim, ó, muitos são chamados e poucos os escolhidos, entendeu? Poucos os escolhidos. Não é que Deus resolveu fazer, vai só esse pessoal aqui vai ser o meu e o resto que se lasque. Não é isso. É que Deus já sabia qual seria a inclinação de cada um. Deus já sabia muito bem quem seria você, quem seria eu. Deus já sabia muito bem que eu hoje estaria aqui fazendo essa leitura junto com você para tentar te trazer alguma coisa de bom para você continuar na sua caminhada cristã e tentar buscar Deus com mais afinco, com mais dedicação, para que Deus seja mais real na sua vida, no seu dia a dia. E não simplesmente uma coisa que você olha na internet e lê na Bíblia, ou talvez nem leia, só ouça alguém ler lá do púlpito para você e vai levando achando que está vivendo a vida cristã até que chegue o grande dia da decepção, tá bom? Ainda que na palavra sagrada não houvesse outro texto além deste, penso que todos nós estaríamos na obrigação de reconhecer e aceitar a veracidade daquela grande e gloriosa doutrina que declara que, desde o princípio, Deus escolheu a sua própria família. Entretanto, parece haver na mente humana
um arraigado preconceito contra essa doutrina. Bom, vemos aí que Spurgeon estava apregoando essa doutrina, né? Eu, com relação à palavra de Deus, eu tenho muito temor, né, sobre doutrinas. Por quê? De anos para cá, criaram-se muitas doutrinas. E uma doutrina, ela é uma regra imposta sobre pessoas. A doutrina, ela vem de um criador. Qual criador? O criador da doutrina. E se o criador da doutrina não é Deus, cuidado. Pode ser que na sua congregação estejam inventando doutrinas que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. A criação de doutrinas sem a orientação do Espírito Santo de Deus é heresia e vai levar o povo ao inferno. Entretanto, parece haver na mente humana um arraigado preconceito contra essa doutrina, pois embora quase todas as demais doutrinas sejam recebidas pelos crentes professos, olha só que interessante, ele já falava uma coisa, realmente Spurgeon, ele era um homem à frente do seu tempo. Olha o que ele falava, ó. Ele disse que todas as outras doutrinas já eram recebidas pelos crentes, ou seja, qualquer tipo de doutrina que se ensinasse, que falasse, que dissesse que era uma doutrina, a crentalhada recebia e recebia bem, o que não é bem e não é bom aos olhos de Deus. Algumas delas acolhidas com cautela e outras com deleite, ou seja, aquilo que agradava a eles, opa, essa doutrina é legal, entendeu? A doutrina, já pensou se tivesse a doutrina do churrasco com os irmãos? Pelo amor de Deus, hein? O povo ia viver barrigudo e morrer de colesterol alto rapidinho. Já pensou? Tá decretada aqui a doutrina do churrasco, sabe? Do happy hour com os irmãos, do esquenta. Aí tá lá com os irmãos lá e vamos, manda, toma-lhe carne. Os irmãos iam ficar tudo no bife. E também ia se parecer com um toucinho, né? Ou uma gelatina derretida. Aí, querido, entendeu o perigo da doutrina? Quando não direcionada por Deus, pode se criar qualquer coisa, qualquer heresia, qualquer porcaria, e as pessoas vão seguir. Elas vão seguir. Algumas delas acolhidas com cautela e outras com deleite. Contudo, no caso dessa, ou seja, a doutrina da eleição, né? No caso dessa doutrina, com frequência, verifica-se desconsideração e repúdio. Em muitos dos nossos púlpitos, muitos considerariam um grave erro. Vou confessar a vocês que eu não sou fã da doutrina da predestinação. É isso aqui que está sendo tratado. Você não percebeu ainda? É sobre esse assunto, tá? A eleição, a predestinação. Eu, Luiz Henrique, não sou muito a favor dessa doutrina, porque pode levar pessoas fracas na fé a se desviarem cada vez mais de Deus, né? Por quê? Elas vão pensar que elas são salvas e não precisam mais se preocupar com mais nada. Mas não tem gente assim. Tem gente exatamente assim. Aí talvez vejamos aqui um pouco mais pra frente também. Essas pessoas provavelmente nunca foram salvas de verdade, tá? Mas aí a gente vai discorrendo no assunto. Verifica-se desconsideração e repúdio. Em muitos dos nossos púlpitos, muitos considerariam um erro grave, um grave erro, uma traição mesmo,
Se alguém pregasse um sermão a respeito da eleição, porquanto eles não poderiam extrair dali um discurso prático, conforme asseveram. Ó, tá vendo? Asseveram. Depois eu vou ter que procurar o significado dessa palavra. Ó, conforme asseveram. O asseveram não tem acento aí, então é asseveram. Asseveram. Pode ser conforme eles ouviram e viram no sermão, né? Mas é exatamente quanto a esse particular que penso que eles se desviaram da verdade. Tudo quanto Deus nos tem revelado, tem-no feito com um propósito em mente. Nada existe nas Escrituras que, sob a influência do Espírito de Deus, não possa ser transformado em um discurso prático, porquanto toda a Escritura foi dada mediante inspiração divina e é proveitosa para algum propósito espiritualmente útil. É verdade que um tema desses não pode ser transformado em um sermão acerca do livre-arbítrio humano. Disso sabemos perfeitamente bem, embora possa ser utilizado como base de um prático discurso sobre a graça gratuita de Deus. Aqui ele está dizendo que isso não pode ser usado como uma base para o livre-arbítrio humano. Por quê? É como se dissesse assim, ó, já que você é um eleito, você tem obrigação de fazer a vontade de Deus e ponto final. A sua vida é para Ele. Você tem que entender que daqui até o dia da sua partida para a eternidade, você tem obrigação de cumprir o propósito de Deus na sua vida e fazer a vontade dEle. É isso aí. Por isso que não se pode usar isso como base para o livre-arbítrio, porque no livre-arbítrio as pessoas vão querer fazer o que elas querem. Você pode reparar que hoje nós temos congregações e igrejas de vários estilos e gostos, liturgias, doutrinas, dogmas, preceitos e até preconceitos. E aí cada uma delas segue uma linha de atuação, de raciocínio e de entendimento. O que está contrariando esse texto aqui? Justamente está dizendo que se você seguir o tema da eleição, como proposto nesse livro, você é obrigado a fazer a vontade de Deus. Você não vai ter o direito de viver do jeito que você quer, e sim do jeito que Deus quer. Disso sabemos perfeitamente bem, embora possa ser utilizado como base de um prático discurso sobre a graça gratuita de Deus. Por quê? Porque a troco de que Deus quis me salvar foi a pura graça dele, né? Mesmo sabendo quem eu seria, foi a pura graça de Deus. E a prática do ensino da graça gratuita é o melhor procedimento possível quando as autênticas doutrinas a respeito do imutável amor de Deus passam a exercer a influência sobre os corações dos santos e pecadores. Alguns de vocês que tomam susto diante da simples enunciação do vocábulo eleição talvez digam: ouvirei essa pregação com mente aberta e porei de lado os meus preconceitos. Bom,
Eu pensava, e ainda penso, que é um perigo falar sobre eleição e sobre predestinação sem escolher exatamente o público ao que se vai falar, porque pode gerar condenação. Isso é pensamento meu, tá? Luiz Henrique. Certamente prestarei atenção ao que esse homem tem a dizer. Não fechem logo os ouvidos, nem digam: essa é a doutrina muito profunda, essa é uma doutrina muito profunda. Ou seja, ter já aquela, poxa, ouviu uma coisinha, nossa, é isso. Não. O que Spurgeon está te convidando, e eu também, a fazer é a pensar. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não fechem logo os ouvidos, nem digam: essa é uma doutrina muito profunda. Ou seja, não é isso aí. Ei, é isso aí, vamos seguir isso, que isso está certo. Então, cuidado, muito cuidado. Assim muita gente está indo para o inferno. Analise, critique, investigue, estude. Porquanto quem os autorizou a chamarem essa doutrina de profunda ou de superficial? Por que vocês haveriam de fazer oposição a uma doutrina ensinada por Deus? Lembre-se do que sucedeu aos rapazinhos que descobriram falta no profeta de Deus e exclamaram: sobe calvo, sobe calvo. Se você ler lá na passagem, você vai ver que estavam falando do profeta. Os moleques estavam zombando do profeta e foram devorados, Se eu não me engano, foram 2 ursas que saíram do mato e comeu todo mundo lá. Eles estavam zombando porque ele era calvo, ele era careca. Não falem nada contra as doutrinas de Deus, pois poderia acontecer que algum animal feroz saísse da floresta e viesse devorar a vocês também. Imagina Spurgeon pregando isso, naquela época, na época de 1800, o povo devia ficar se borrando nas calças ou achar uma loucura, Ainda existem outros infortúnios além do juízo imediato dos céus. Consequências, Cuidem para que esses infortúnios não despenquem sobre as suas cabeças. Desprendam-se dos seus preconceitos. Ouçam com calma. Ouçam sem paixões. Hoje, esse discurso do Spurgeon não seria muito bem aceito, porque uma das coisas que os pregadores de hoje mais gostam é que a multidão esteja apaixonada pelo que ele está falando. Dá glória, igreja! Eita, glorifica! Olha aí, estou sentindo, olha o anjo! Está passando no meio da igreja! Uma das coisas que os falsos pregadores de hoje, mais gostam é de inflamar o povo, ou seja, exatamente o contrário do que o Spurgeon está dizendo aqui, Aquela multidão apaixonada pelo pregador e não por Jesus. Ouçam o que as Escrituras ensinam. Olha aí que importante. Ouçam o que as Escrituras ensinam. E hoje as pessoas estão ouvindo o quê? O que os homens ensinam. Só porque eles estão dizendo que o que eles ensinam é o que a palavra de Deus diz.
e é uma mentira. E quando vocês acolherem a verdade, se o Senhor Deus se agradar em revelá-la e manifestá-la às suas almas, não se envergonhem de confessá-la publicamente. Você entendeu que é uma coisa que tem que ser através da busca particular e pessoal a Deus? Muitas das vezes não é uma coisa coletiva como fazem. Aí eu lembro do texto que entra no teu quarto em secreto, né? Fecha a tua porta. Aí você vai orar. Deus vai falar contigo. É um Deus de relacionamento. Então quando você procura buscar a Deus com sinceridade, por isso está dizendo aqui, ó. Se o Senhor Deus se agradar em revelá-la e manifestá-la às suas almas, não se envergonhem de confessá-la publicamente. Aí sim, ensinem. Aí sim, ensinem sem pena, porque aí você vai desbancar um sistema diabólico. Confessar que vocês estavam equivocados ontem é tão somente reconhecer que estão um pouco mais sábios hoje. Olha que inteligente essa frase, né? Confessar que vocês estavam equivocados ontem é tão somente reconhecer que vocês estão um pouco mais sábios hoje. Gostei, muito inteligente isso. Ao invés disso ser um demérito, é antes uma honra e evidência de que vocês estão se aprimorando no conhecimento da verdade. Demérito, gente, é como se tivesse alguma coisa assim de reprovável, tá? Por isso que diz assim, ao invés disso ser um demérito, é antes uma honra. Ou seja, não há nenhum demérito em você confessar que ontem você estava equivocado, não. Isso é até bonito da parte de quem reconhece isso. É uma coisa boa. Reconhecer que você, sim, agora está aprendendo a verdade. Quantas vezes aconteceu comigo? Eu, Luiz Henrique. Eu pensava de um jeito totalmente diferente. Aí, eu conheci a verdade. E a verdade foi me libertando. Eu fui mudando a minha maneira de pensar a respeito da palavra de Deus. Hoje eu consigo ensinar dessa forma, sem ter nenhum professor além do Espírito Santo. Por quê? Eu realmente busquei, gente. Eu realmente busco a vontade de Deus para minha vida. Eu realmente procuro ler a palavra, né? Ó, eu vou fazer uma coisa aqui que não era esperado e seja o que Deus quiser, mas eu já sei o que Deus quer nesse sentido. Eu sei qual vai ser o resultado, por isso eu vou fazer. Samuel, ó, ninguém sabia que Samuel está aqui do meu lado, né? Samuel, você me vê lendo a Bíblia? Você vê eu lendo a Bíblia? Vê? Você lê, eu falo para você ler a Bíblia? Algumas vezes sim. E algumas vezes você lê a Bíblia? Pode responder, pode falar. Hã? Você lê sempre a Bíblia? Não, mas está errado, né? Tem que ler sempre a Bíblia. Todo dia tirar um tempo para buscar Deus. Ler a Bíblia, orar, isso é importante. E eu estou fazendo essa pergunta justamente para que seja uma coisa espontânea, sem edição de nada, sem falsidade, sem fingimento. Por quê? Porque se o meu filho disser que ele não me vê lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, o que eu faço e o que eu falo é mentira. Entenderam? A última vez, Samuel, eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia? Sim? Pouco ou muito? Pouco? Muito? Ah, tá bom. Então, como eu estou falando, não é possível eu falar o que eu falo, eu ensinar o que eu falo, se o meu filho ou se a minha casa não vê eu fazendo.
aquilo que eu digo que eu faço. Seria totalmente mentiroso da minha parte, uma falsidade. Então, é sobre isso que Spurgeon também está falando aqui. Não há nenhum demérito em você reconhecer, né? Hoje, que ontem você estava pensando diferente, mas que hoje você conheceu a verdade. Aqui, ó. Honra e evidência de que vocês estão se aprimorando no conhecimento da verdade.